Nós temos um assunto sério aqui nesse programa. Recentemente completou 20 anos do massacre do Carandiru. Olha, massacre do Carandiru, molecada, vocês que não estavam por aqui, 111 mortes, nenhuma punição, muitas dúvidas. O CQC resolveu recontar essa ideia e conversar com quem estava lá, dentro do Carandiru, naquele dia, 2 de outubro de 92. Olha isso. Lá o bicho pegou. "20 anos atrás ocorria o massacre do Carandiru. Uma rebelião generalizada começou com uma briga durante um jogo de futebol na Casa de Detenção de São Paulo. O governo do estado acionou a polícia militar para controlar a situação numa ação que mais tarde seria definida pela promotoria do caso como desastrosa e mal preparada. A intervenção do coronel Ubiratã Guimarães deixou 111 mortos. Sobreviventes do massacre dizem que o número foi muito maior. Em junho de 2001, o coronel Ubiratã foi condenado a 632 anos de prisão. No ano seguinte, ele foi eleito deputado estadual. 5 anos após a condenação, desembargadores do Tribunal de Justiça anularam a sentença. Ubiratã foi assassinado em 2006, supostamente pela namorada. Ele concorria à reeleição usando o número 111. Até hoje, só o coronel Ubiratã foi julgado pelo caso. O julgamento de outros 28 réus está marcado para janeiro de 2013. Hoje, o documento da semana vai conhecer todos os pontos de vista dessa história. Agora a gente vê até Várzea Paulista dirigindo um bocado para chegar num lugar e falar com um homem que estava no Carandiru, naquele fatídico 2 de outubro de 92, é o Sidney Salles, que hoje é pastor, mas já esteve preso. Como foi a sua experiência? Onde você estava no 2 de outubro? Estava lá no Carandiru? Dia 2 de outubro eu me encontrava na Casa de Detenção, o maior presídio da América Latina. Naquele dia, como é que estavam os ânimos? O que realmente aconteceu? Quando se iniciou a rebelião, nós estávamos nos términos do campeonato. E aí o indivíduo sobe dizendo que havia iniciado-se uma rebelião. Começaram a colocar fogo ali na judiciária, onde tinha alguns documentos arquivados. E creio eu que talvez nesse momento também pegou fogo, talvez na Copa. Foi quando talvez, creio eu, que o doutor Ismael Pedrosa permitiu então a invasão do pelotão de choque. Dia 2 de outubro foi um sábado, eu estava fora de São Paulo, tá? E o que aconteceu foi que houve uma rebelião, eram 2.108 presos rebelados, se não me falha a memória, e a polícia interveio em razão daquele momento. Você considera a ação da polícia correta, justa nesse dia? Olha, veja só, eu acho que ninguém queria estar lá. Agora, diante do que se passava na detenção, foram obrigados a ir. Por quê? A informação, segundo os policiais, é de que as facções estavam se dizimando dentro do pavilhão 9. Estavam se matando e até gritavam os nomes dos mortos. Matamos mais um, fulano e tal. Quem deu a ordem para o ataque, vamos dizer assim? A ordem foi dada por aqueles que estavam no local, tá? Eu não estava no meu gabinete, mas se tivesse no meu gabinete, pelas informações, eu teria dado ordem. Tinha 2 juízes de direito presentes no local que concordaram que aquele era o momento de entrar. Já tinha sido cortada a água, já tinha sido cortada a luz e eles já tinham colocado fogo em parte do pavilhão e 9 presos já estavam mortos em brigas entre eles. Como é que foi essa invasão? Eu pensei comigo, vou fazer igual faz greve de metalúrgico, greve aí, vão dar alguns tiros com bala de efeito moral, soltar bomba de gás lacrimogêneo, soltar alguns cachorros para morder algumas pessoas e vou amenizar isso da melhor maneira possível. Foi quando então eu saí na galeria e quando eu olho na ventana, na janela pro teto lá do campo, eu já vi alguns corpos tirados ao chão e eu entrei correndo para dentro da minha cela. Falam muito de truculência, execuções sumárias, tiros por trás, enfim, agressões gratuitas. Isso procede? Veja bem, dentro da operação, eu não posso falar nada que eu não participei. Eu acho que os policiais cumpriram, né, no tempo de dever legal, a invasão da cadeia, né? Agora, quem colocou lá, quem determinou que a rota, por exemplo, entrasse no Carandiru, devia saber que você vai ter uma guerra, uma inimizade, uma guerra entre bandidos e polícia. Tendo à frente o coronel Ubiratã, ele então invadiu
E já no quarto, quinto passo que ele deu dentro do pavilhão, ele recebeu uma televisão no peito. E ele desmaiou e foi retirado para socorro. A partir daí, as tropas foram ocupando todos os raios, sem comando, e aí então foi um salve-se quem puder. Quando eu entrei dentro da cela, tinha umas 10 pessoas, todas elas agachadas, cada uma delas, eu creio, clamava pelo seu Deus. Eu também não fiz diferente. Foi quando o policial gritou se existia alguém dentro daquela cela. Nesse momento que eu gritei de lá de dentro, ele chutou a porta, entrou com arma em punho, pediu que todos nós tirássemos a roupa e saíssemos todo nu para fora. Foi no momento quando eu estou subindo, o policial bateu a mão no meu ombro. Eu pensei que naquele momento ali ele tiraria a minha vida. Ele fala, não, eu só quero que você ajude a carregar esse cadáver que se encontra aqui. Aí começamos a ajudar a carregar alguns cadáveres que ali se encontravam, até chegar os carros de ML, ambulância, viatura. E desde o começo, quando você entrou ali, você já percebeu que os fatos negavam o que estava sendo dito para o senhor, porque disseram 25, 30 corpos. Você já percebeu que era um pouco mais complicado o contexto, certo? Sem dúvida alguma, principalmente pelo cuidado que estavam tomando de não deixar ninguém entrar. E já tinham avisado que não era possível fazer perícia para mandar voltar outro dia e tal. E que insisti o máximo que eu pude. Até que quando eu estava fazendo a parte do térreo, eu vi pela escada descendo uma gosma escura. Eu cheguei perto daquela escada e percebi que era sangue. Sangue descendo quase como uma cachoeira da escada. Fiquei assustadíssimo. Falei, deve ter centenas de cadáveres em cima. No meu modo de ver, poderia-se usar outras formas até para não expor tantos policiais, que lá enfrentaram bandidos armados, bandidos com armas brancas e o pior de tudo, a tal de zarabatana, que são bandidos que usavam o sangue de aidético para lançar nos policiais. Você acha que numa situação de rebelião, como a polícia deve proceder? Tentar conversar o máximo possível ou primeiro controlar aquilo com a força mesmo da polícia e depois conversar? Veja só, com tropa de choque não tem diálogo. Por quê? Tropa de choque não tem relações públicas. Tropa de choque, quando chega, para resolver a qualquer custo. Então, na verdade, é isso. Os policiais já agiram cumprindo uma determinação. E aí, a partir do que eles encontraram lá dentro, só Deus sabe, só eles que podem dizer o que eles enfrentaram. Eles encontraram homens armados, lugar escuro, com barricada, com fogo, com fumaça, com tudo. Eles enfrentaram essa situação lá dentro. As pessoas que sustentam que não foi uma ação equivocada da polícia dizem que os presidiários estavam fortemente armados. O que, afinal, vocês tinham de armamento ali dentro? Não teria como ter arma, porque se tivesse arma, obviamente, por devido ser um local, o pavilhão 9, que não iria ficar armado para confrontar com o pelotão do choque. No mínimo ia tentar uma fuga e não esperar o pelotão do choque entrar para trocar tiro com a própria polícia. Realmente contaram uma série de fantasias a respeito dos presos. Uma verdade tem que ser dita. O pavilhão 9 abrigava presos de primeira condenação. Aliás, alguns ainda nem condenados, apenas detidos. Então não se pode dizer que eram presos perigosos. Outra coisa também, isso foi comprovado no laudo pericial, não houve disparo contra os policiais, nem o policial se feriu. Deixa eu te perguntar, você conseguiu ver na perícia, os disparos vinham de fora para dentro, no sentido de ataque à cela. Tinha o contrário também? Não, ao contrário, não havia nenhum disparo. Esse foi o grande problema que eu enfrentei. Eu sabia que a partir desse momento eu teria grande dificuldade para depois relatar o laudo, a repercussão que ia ter, porque não tinha prova alguma que havia tido contra os policiais. Dá para presumir que houve execução sumária? Não, sem dúvida isso aconteceu. Inclusive em algumas celas havia vestígios de tiro próximo ao resto do chão, indicando que os presos estariam ajoelhados ou deitados e foram alvejados naquela posição. 20 anos depois, existe um arrependimento pelo que aconteceu ou você achou que foi um procedimento correto? Eu acho, em primeiro lugar, é evidente que seria muito melhor se não tivesse ocorrido. Isso não há dúvida alguma, tá certo? Quer dizer, agora, eu não diria que há arrependimento. Se a gente voltasse no tempo hoje, em 2 de outubro de 92, e fosse o senhor que tomasse as decisões, o que você faria ali? Não, obviamente, se eu fosse o comandante, como me falou até o próprio coronel Nacarrada, que ele chegou a falar para muita gente lá para não entrar, né? E aí, como ele era japonês, ele está respondendo por não sei quantos homicídios. Por quê? Porque ele é japonês, então os bandidos, não, quem matou foi o japonês. O japonês, quando Nacarrada nem é de muito dar tiro em ninguém, coitado, está lá respondendo as broncas. Então é isso, é uma situação que podiam esperar, aguardar, mas quiseram resolver, né? Receberam ordem política para resolver. Como é na tua análise hoje? O que o governador Fleury, na época governador, e o Ubiratã, já falecido, né, que comandaram essa invasão, o que você achou da atitude deles?
Eu achei que foi incompetência, né? Uma falta de controle absoluta. Talvez cortando a água, a luz, a alimentação, mas não teríamos alimentação estocada que suportaria 2, 3 dias. Muita gente diz que morreram mais do que 111 que foi constatado. Falaram que teve tiros assim, de forma covarde e tal. O que o senhor acha a respeito dessa história toda? Veja, muita lenda surgiu depois. O número de mortes foi realmente o número revelado, 111. 20 anos depois, fica fácil até escrever livro a respeito disso. Sobre o filme, você gostou do filme? Quando você assistiu, você achou que foi mais uma ficção do que uma realidade? Tem liberdade poética no filme, né? Gostou do Rodrigo Santoro de travesti, pelo menos, ali? Foi uma boa atuação. Ele é um ótimo ator. Depois de tudo que o senhor viu e passado todo esse tempo, 20 anos desse massacre do Carandiru, qual foi a conclusão que o senhor chegou? Foi abuso de poder? Foi uma truculência? Foi uma chacina mesmo? Não, sem dúvida foi um massacre, como a gente costuma falar. Mas a gente pode extrair disso, parece mentira, mas pode ser uma coisa boa. Depois desse episódio, depois que saiu o laudo pericial, a Polícia Militar, que na época causava uma média de 200 mortes por mês só na capital, esse número caiu para 30, 35. Hoje a Polícia Militar respeita os direitos humanos, pode dizer que respeita. Muita gente combate aí tal métodos, mas também não se pode combater bandidos com doce na mão. Depois de 20 anos, os responsáveis pelas 111 mortes continuam impunes. O massacre do Carandiru nunca deveria ter acontecido. E a esperança é que ele sirva de lição para que uma atrocidade dessas nunca mais se repita. É uma matéria muito forte mesmo aqui no nosso programa, e é bom lembrar o seguinte: a gente vendo até hoje os envolvidos com o poder que causaram esse massacre, eles são despreparados até hoje para lidar com esse assunto. A gente repara nisso. E essa invasão foi fruto de um despreparo. Isso está claro. E o julgamento dos 28 acusados está marcado para janeiro de 2013 e a gente espera que isso não se repita mais no nosso país. Aliás, a discussão da polícia, que tem números melhorando sim, continua, é um debate que continua por aí e a gente vai estar acompanhando esse assunto.